Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Wilson Almeida, professor de matemática, e vamos para mais um dia de aprendizado do projeto Partiu IFP TV Assembleia. Qual é o aumento percentual da área de um retângulo quando o seu comprimento x tem um aumento de 20% e a sua largura y tem uma diminuição de 10%? Ele quer saber o resultado disso. Ele já disse que é um aumento, né? Quando o comprimento aumenta 20% e a largura diminui 10%. Então vamos resolver esse problema. Então vamos lá. O problema remete a duas condições, antes e depois. Antes a gente tem uma área de um retângulo, que a área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Podemos dizer que é x vezes y. Depois a situação se modifica, ao passo que ele diz que o comprimento aumenta 20%. Então, aumentar 20% significa multiplicar este número, que é o x, por vezes 1,20. O comprimento, a altura, aqui no caso a largura, que é y, ele vai diminuir 10%. Então, eu não vou pegar ela toda, vou pegar apenas 90% dela. O que faz com que essa medida fique 0,y, né? Posso fazer assim, ó, y vezes 0,90. A nova área, se eu chamar essa aqui de área antes, e essa área aqui vai ser a área de depois, eu vou ter comprimento, x vezes 1,20, vezes a largura, que é y vezes 0,90. Ou seja, a área depois vai ser x vezes y. Como é tudo multiplicação, eu posso comutar, eu posso trocar. 1,20 vezes 0,90. Isso resulta em quanto? Se você prestar bem atenção, x vezes y é a área antes. Então, essa área depois vai resultar em x vezes y, que é a área de antes, vezes esse produto. 1,20 vezes 0,90, isso vai dar 1,08. Note que o que era depois é o que era o depois, é o antes vezes 1,8. Isso me diz que depois, o que aconteceu com o antes foi um aumento de 8%. 1,08. Isso faz com que teve um aumento de 8%. O que passa de 1 é exatamente a porcentagem, no caso, que aumentou. A família do senhor Marcos saiu para comer uma pizza. A conta, incluindo os 10% de serviço, ficou em R$ 286. Qual seria o valor da conta sem a taxa de serviço? Caso ele não quisesse pagar a taxa de serviço, como que eu faço essa conta para resolver tirando essa taxa de 10%? Certo? Vamos lá resolver mais um problema. Então, o preço da pizza foi de R$ 286, esse gasto aqui com a família e todo mundo, e acredito que ele já cobrou 10% disso. Então, o preço da pizza ele é menor do que 286. Se a gente supor, tá, que o preço da pizza antes do aumento, né, antes de colocar os 10%, antes dos 10%, vou chamar esse valor aqui, sei lá, de x. Eu acrescentei 10% em cima desse valor que eu não sei e virou 286. Cuidado, se você achar que tem que tirar 10% daqui e descontar 10% disso, essa conta vai dar errada. Você está tirando 10% de cima de uma coisa maior. Então vai ficar assim, ó. Vamos
simular um problema, porque aumentar 10% significa multiplicar uma coisa, que é o preço da pizza, por 1,10. Ou seja, aumentar 10% é multiplicar por 1,10. E aí, esse resultado é que deu 286. E não você vai tirar 10, descontar 10% desse valor. Foi aqui que houve um aumento. O aumento é uma multiplicação. Você vai passar para o outro lado aqui dividindo. Ó. X seria 286 dividido por 1,10. Essa divisão aqui, se você fizer de modo simples, você vê que isso vai dar em reais, fazendo a divisão aí, 286 dividido por 1,10 ou 1,1, isso aqui vai dar 260 reais. Questões com porcentagem pode confundir o aluno em achar que ele tem que descontar os 10%. Muita gente erra esse tipo de problema. Tá? Então, acrescente a taxa de 10%, o aumento é em cima do valor que você vai supor que é X, para que chegue nos 286 e você faz uma divisão e não uma subtração, como você pensa que vai fazer. Ok? O próximo problema é sobre racionalização em denominadores. Ele diz assim, a fração aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 5 dividido por 2 raiz de 2 menos raiz de 5. Ele quer saber quanto que isso vai dar, se eu fizer a racionalização. Esse problema, ele cai no caso da quadrado da diferença a diferença de dois quadrados. No caso, esse probleminha aqui, ele recai nesse caso aqui, ó, de que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Eu quero que essas coisas aqui, esses valores, fiquem ao quadrado. Para isso, vou fazer a seguinte multiplicação. Vou multiplicar o de cima e o de baixo por esse valor aqui, ó. Esses dois aqui, esses dois elementos aqui somando, 2 raiz de 2 mais raiz de 5, em cima 2 raiz de 2 mais raiz de 5. Professor, por que você multiplicou por ele só? Eu multipliquei pelo mesmo valor em cima e embaixo, que é para não alterar a fração. Essa divisão aqui é 1. Quando você multiplica o denominador, você faz isso com a fração. Ó. Esse de cima eu vou deixar como tal, raiz de 2 mais raiz de 5 vezes 2 raiz de 2 mais raiz de 5. Não vou mexer nele. E o de baixo, o denominador, vai ficar exatamente isso aqui, ó. Dois números somando, multiplicando, né? A soma de dois números vezes a diferença deles. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse produto vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse fato faz com que eu elimine a raiz do denominador e não passe por aquele problema de não saber para quem eu estou dividindo, para que valor eu estou dividindo. Esse valor aqui vai ficar assim, ó. Em cima, vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação, vai ficar raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Vou deixar como tal, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Esse vezes o outro lado lá, ó, mais raiz de 2 vezes raiz de 5. Fazendo devagarinho, passo a passo, agora esse elemento multiplica os outros dois. Raiz de 5 vezes 2 raiz de 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5. O denominador, essa parte de baixo, vai ficar o quadrado daqui, ó. Vai ficar 2 ao quadrado. E o quadrado da raiz aqui fica 2. E aqui vai ficar a raiz quadrada desse valor, vai dar 5. Continuando. Fazendo as contas aqui, ajeitando, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. 2, raiz de 2 vezes raiz de 5, isso aqui vai dar raiz de 10. Só que vezes 2 vai dar 2 raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5.
Denominador, 4 vezes 2, 8. Menos 5, 3. Quanto que isso vai dar? 4 mais 5, 9. 2 mais 1. Professor, onde é que está 1? Aqui, ó. 1 raiz de 10, mais 2 raiz de 10. Isso dá 3 raiz de 10, dividido por 3. Terminou? Se você olhar bem as alternativas, você não vai achar esse valor aí. Você tem que simplificar. Esse 3 divide os dois, ó. Divide a soma. Então, ele divide aqui o 9 e divide o 3. Se eu dividir o 9, 9 dividido para 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Mais 1 raiz de 10, que é raiz de 10. Então, resposta 3 raiz de 10. A próxima questão também fala sobre propriedades de radiciação e potenciação. O problema é esse, ó. Raiz quinta de P vezes raiz quarta de P vezes raiz cúbica de P. Sendo que esse Pzinho está dentro de uma raiz cúbica, que está dentro de uma raiz quarta, que está dentro de uma raiz quinta. Se ele colocar o P como forma mais simples de uma potência, ele quer saber qual alternativa você vai marcar nesse problema aí, ó, como você está vendo. Sempre inicie pelo lado interno, pela parte mais interna das potências. Como é que fica isso daqui? Sabemos a seguinte propriedade, ó. Sabemos que a raiz índice n de um número x, ele é como se eu fosse pegar o x e elevado a 1 sobre n. Mais ainda, se esse índice aqui, em cima do x, a potência em cima do x for uma letra A, isso daqui fica A sobre n. Esse denominador é o índice aqui e esse A é a potência. Então, vejamos. Esse primeiro P, eu vou repetir aqui, ó, a raiz quinta de P vezes a raiz quarta de P vezes essa raiz cúbica de P. É como se fosse P elevado a 1 sobre 3. Agora estamos com mais uma propriedade. A propriedade é o produto de potências de mesma base. Esse P está elevado a 1, ele não aparece, mas ele está aqui, ó. Isso quer dizer que eu conservo a base e vou somar os expoentes. Se você fizer a conta 1 mais 1/3, eu sempre digo aos meus alunos, quando você vai somar fração, o idioma que esse número está, eu posso dizer que é como se fosse aqui o idioma com o denominador 3. Para você fazer esse número ficar com esse mesmo idioma, você tem que representá-lo nesse mesmo mundo aqui, né? Que são os que têm a divisão aqui por 3. Se esse é 1/3, esse número aqui também é o número 1. Só que escrito dessa forma, 3 sobre 3. Agora, como eles têm o mesmo denominador, como eles são do mesmo nível, do mesmo patamar, vamos dizer assim, eu posso agora fazer a soma aqui dos numeradores. Ó, 3 mais 1, 4. O denominador é o mesmo, eu conservo que é 3. Então, esse número aqui, eu conservo aqui a base e vou somar os expoentes. Repetindo, vai ficar assim, ó. Raiz quinta de P vezes raiz quarta de P elevado a 4 sobre 3. De novo, esse rapazinho aqui, que é o índice, está na radiciação, está no índice da raiz, ele vem para o denominador. Então, isso aqui vai ficar raiz quinta desse P aqui, vezes esse 4 vem para o denominador dessa potência aqui, ó. Vai ficar P elevado a 4/3, só que aqui esse índice que era 4 vem para cá, ó. Que cancela 4 com 4. Vai ficar raiz quinta P vezes P elevado a 1/3. Oxe. Novamente caímos nesse caso. Vou fazer a soma de 1/3 mais 1, que vai dar 4/3. Então, tudo isso vai ser a raiz quinta de P elevado a 4/3. E como aqui novamente é o índice, ele vai lá para o denominador. Então, esse P
vai ficar elevado a 4 sobre 3 vezes 5. Implicando o quê? Que esse valor vai ficar P elevado a 4, 3 vezes 5 dá 15. Confiram aí o gabarito, tá? Resposta, P elevado a 4 sobre 15.